Fala galera, quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal, tá? Trazendo para você aqui mais números do Palmeiras, porque vencemos o Ituano por 2-0 e agora é ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos. Olha só, deixa o seu like aí, tá? Deixa aí o seu positivo para cima e também não esqueça de colocar o comentário, de comentar aqui a linha de baixo, tá? Coloca aí o seu comentário. Acertou o palpite? Qual foi o seu palpite? Coloca aí. Olha só, futebol nada Flaco, meus amigos, meu amigo, eu tô com um print da tela da ESPN aqui, olhando para você os dados desse jogo aí, ó, posse de bola. O Palmeiras teve 64% de posse de bola, tá? Contra 46%, obviamente, do Ituano. Ações na área rival, 28 ações do Palmeiras contra 11 do Itu. O Palmeiras finalizou 20 vezes contra apenas 6 do Ituano. Finalizações certas, 4 do Palmeiras contra 2 do Ituano. Isso aí tem que melhorar, hein? Todos os times do futebol brasileiro, especialmente, tem que melhorar. Finalização certa. Chuta-se muito, mas chuta-se muito para fora. Não se chuta no gol. Grandes chances criadas. Palmeiras, 6 grandes chances contra 1 apenas do Ituano. Posses recuperadas. Olha aí. Palmeiras com 55 posses recuperadas contra 46 posses de bola recuperadas da equipe do Ituano. Números aí de Palmeiras e Ituano. E a imprensa, né, o que falou depois do jogo? É o que nós vamos ver agora. Palmeiras 2, Ituano 0. Vamos aos gols do Palmeiras. Flaco Lopes, hein? Não vou falar sempre ele, porque o Rony e o Rafael Veiga também estão indo para a rede, mas quase sempre ele. Tá aí o terceiro gol do Flaco Lopes nesta temporada. E o primeiro dessa vitória diante do Ituano. Palmeiras com uma formação um pouquinho diferente, Lázaro, você vai explicar melhor daqui a pouco. E aí o Rony no segundo tempo, deixando a sua marca também. Por enquanto, só Rony, Flaco Lopes e Rafael Veiga foram para a rede nesse começo de temporada. 4 do Rafael Veiga, 3 do Flaco e 2 do Rony. Meu caro Rodrigo Lazzarini. O ataque do Palmeiras tá funcionando, né? Enquanto a gente vai ver também depois os melhores momentos aí da equipe do Palmeiras, você falou, Tomás, totalmente diferente. O Zé jogando hoje como um 10. Jogando bem, hein? O Zé Rafael, o melhor jogador do Palmeiras hoje. Ele ficou até bravo de sair, né? Ele não queria ter saído do jogo, mas ele tinha sentido ali, o Abel preferiu sacar ele, colocar o menino, né? Colocou o Gabriel Menino. Colocou o Gabriel Menino, porque ele entra numa formação com o Aníbal Moreno, excelente jogo do Aníbal também, ao lado do Richard Rios. E aí o que ele faz? Ele adianta o Rafael Veiga. Então o Veiga joga ao lado do Flaco, com o Zé fazendo essa função de 10. Esse gol o Flaco não podia ter perdido também, né? O Flaco ficou na cara a cara. E aí, Tomás, você vai lembrar também daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o Hendrick tem um lance muito parecido na mesma Arena Barueri e dá uma cobertinha por cima do Bento ali. Sim. Faz o golaço, o Hendrick, né? Agora, Palmeiras foi parecido com o que a gente falou com o jogo do Vasco. Palmeiras criou muitas chances. O posicionamento do Flaco nessa cabeçada é um posicionamento de um atacante. É um posicionamento de um jogador que sabe o que está fazendo. Um cruzamento perfeito do Zé, também, onde ele abre ali para dar um espaço pelo meio. E a gente fala muito do Flaco na questão seguinte, Tomás. O ano passado, a gente tem que lembrar que ele era o reserva. Depois ele se tornou o reserva do reserva. Quando ele tem essa oportunidade, eu acho que o Abel mexeu um pouco com ele de falar, quando fala, né? Falta o sangue argentino pro Flaco. O Flaco tinha médias ali depois de que ele participava de gols do Palmeiras a cada 60, 70 minutos. É pouco, se você for ver. Realmente o jogador, ele precisa estar ali em constante evolução. E eu acho que essa ida, né, do Hendrick ao pré-olímpico com a seleção acaba dando espaço para o Flaco. O Flaco coloca o Rony no banco. Então, o Rony está vindo realmente jogar e sair da reserva. Agora é muito interessante o Abel dar essa confiança para o Flaco, e o Rony, quando está entrando, entra bem, está deixando os seus gols. A gente sabe que a disposição sempre existiu ali do Rony. Agora o Palmeiras faz o dever de casa, vence por 2-0, continua invicto no Paulistão ainda, então tem esse momento muito importante. É bem legal da gente ver como o Abel roda. Agora, essa formação totalmente diferente é uma inovação, porque ele joga realmente com três volantes de posição, né? Porque
Vamos só ouvir agora o Cano? Vamos ouvir o Cano e daqui a pouco voltaremos ao assunto Palmeiras. Falando dessa nova formação do Verdão, aliás, nova formação, uma formação diferente, né? Usada hoje. Peças diferentes, com peças diferentes, com muita gente no meio campo, né? Aliás, muita gente perguntou, Richard Rios ou Aníbal? Aníbal ou Richard Rios? Hoje jogaram os dois, né? Junto com o Rafael Veiga e o Zé Rafael, mais ofensivo, jogando como um meia clássico. E tem bola para isso. Quando ele veio do Bahia, ele era um meio armador. Ele era o camisa 10 do Bahia, né? Ele era o camisa realmente 10. Agora, parece que, voltando de lesão, a gente tem que lembrar isso, mas o menino já fica para trás, né? Porque o Aníbal começa voando já a temporada, e aí, nos primeiros jogos, o Abel deu o indício de que usará Zé Rafael com o Richard Rios. Então o menino vai ter que correr atrás, né? E o menino, a gente lembra no último jogo do Palmeiras, entrou de lateral, fazendo aquela ala ali, onde hoje jogou o Marcos Rocha. O Mike foi poupado, hoje está com uma lesão, né, na coxa, ele sofreu na final da Supercopa contra o São Paulo. Então, bem interessante aí, o Abel sempre inovando e o Palmeiras, como a gente falou, garantindo mais 3 pontos no Paulistão. O Lázaro ainda não pôde jogar, né? Não teve a sua situação regularizada, ex-atacante do Flamengo, contratado pelo Verdão nessa semana. O Breno Lopes agora faz parte do passado. O Palmeiras tem que contratar mais atacante para essa temporada, Lázaro? Eu acho que tá bom. Acho que com a chegada do Lázaro tá bom, mas precisa pensar, acho que na janela do meio do ano, porque o Hendrick vai embora. Então, realmente vai precisar, porque você vai ter competições e onde os jogadores vão ter que decidir. E os jogadores de ataque, a gente falava realmente, será que esse teste com o Veiga chegando, sendo esse segundo atacante, como vai jogar? Talvez pode ser uma arma também do Palmeiras, essa chegada do Veiga aí, pode ser uma nova função, né? O Abel que sempre redescobre os jogadores. Muito bem, Lázaro, responda aos meus amigos corintianos, o Fábio, o Milan, o Renato e o Gil, todos na audiência do Depois do Jogo. Corintianos, fanáticos, mas querem saber se o Palmeiras ainda é o time a ser batido do futebol brasileiro e se é favorito nesse Campeonato Paulista. Era antes do começo, agora o Santos começou muito bem, o São Paulo ganhou do Palmeiras nas penalidades no último domingo, tem uma pontuação melhor do que o Palmeiras, se eu não estiver enganado. O Palmeiras ainda é o grande favorito? O Palmeiras acho que é o grande favorito, muito por mérito do seu elenco e do seu técnico. Acho que o Abel Ferreira realmente consegue encaixar, e eu vejo o Palmeiras nesse nível. Acho que o Santos, obviamente, teve um início muito melhor do que eu esperado. Acho que o Carille deu realmente uma nova cara, principalmente defensivamente, para o time do Santos. Agora, o Palmeiras eu acho que acima ainda, está um pouquinho acima. Que se tiver um jogo contra o São Paulo é difícil de encaixar, a gente sabe disso, mas o Abel acho que deve estar engasgado. O Abel não deve ter ficado nada feliz de ter perdido esse título, e aí ele já começa a mexer nessas peças. Agora, realmente, o Palmeiras precisa olhar para o futuro já, para essa parte de jogadores de ataque. Porque a questão do Breno, a gente não sabe se vai, se fica, o Hendrick a gente sabe que vai, e aí o Palmeiras vai acabar ficando com Lázaro e Rony. Você precisa ter mais jogadores, né? Assim, mais uma vez o John entra e não consegue. Eu já, assim, às vezes parece que é implicância, né, com um jogador que você fica pegando no pé, mas é inacreditável o John subir pro profissional há 3 temporadas e não consegue desenvolver o futebol. Ele é um 10, ele é um ponta. Qual é a posição do John hoje no Palmeiras? O John não consegue jogar bola. É muito complicado. Para mim é muito claro que a paciência dos torcedores e da imprensa, especialmente dos jornalistas mais ligados ao Palmeiras, ou por serem palmeirenses ou por serem setoristas, a paciência acabou. Aquela coisa, no primeiro ano, é muito garoto, tá subindo, tem que se acostumar, é outro futebol, é outra força física, mais disputa. Aí no segundo ano, vamos dar mais uma chance, acabou a paciência. O John... Terceiro ano dele já como profissional, e assim, a gente pode pegar o recorte, por exemplo, do jogo contra o Bragantino, onde ele era o principal jogador, o camisa 10, ele criou várias oportunidades, mas não consegue, então parece que tem uma barreira, né? E também tem uma coisa, né? Antigamente o jogador subia da base do Palmeiras, a expectativa da torcida não era tão grande. Agora, depois de Gabriel Jesus, depois do Hendrick, o próprio Gabriel Menino, Patrick de Paula, que se perdeu ali pelo caminho, mas teve um começo muito bom. E a gente já vai chamar também o Vladimir Bianchini para participar do programa, porque logo mais tem a apresentação de reforço novo no Palmeiras. E sobre reforços, a gente acompanhava, não é, Vlad? O Abel falando que reforços bons custam caro,
mas ao mesmo tempo reconhecendo que o clube também não tem dinheiro para esse investimento. Ele está cobrando ou está compreendendo a posição da diretoria, hein, Vlad? Bom dia, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Abel Ferreira tem se movimentado nos bastidores do Palmeiras justamente para reforçar esse elenco alviverde que foi campeão brasileiro no ano passado. E um deles, o atacante Lázaro, vai ser apresentado logo mais aqui na Academia de Futebol. O Lázaro que chega por empréstimo de 1 ano, com um contrato que pode ser prorrogado até o meio de 2025. Vai custar cerca de 1 milhão de euros, mais ou menos 5,3 milhões de reais. Também ele tem uma cláusula em definitivo, custará cerca de 64,5 milhões se o Palmeiras quiser contratar esse jogador. Além disso, o Palmeiras está tentando outros reforços, um que está muito bem encaminhado, que até o Abel falou ontem durante a coletiva, é o meio-atacante Rômulo, de 22 anos, do Novo Horizontino. Eu conversei com o Michel Alves, que é diretor de futebol do Novo Horizontino. Ele disse que a contratação está muito bem encaminhada. É uma daquelas apostas que o Abel fez, como ele fez no Richard Rios, né? Que foi um destaque do Campeonato Paulista pelo Guarani. Ele quer mais ou menos uma contratação nessa linha. Na parte de centroavantes, ainda a gente tem alguns nomes que estão sendo especulados, principalmente o William José, que joga no Betis da Espanha. Uma coisa que chamou bastante atenção nesses dias, Bruno, foi que o Endrick ontem fez uma postagem brincando com o Maurício, meio-atacante do Internacional, falando se ele não viria jogar no Palmeiras. E o que a gente pôde apurar é que ainda não existe uma oferta oficial pelo meio-atacante. Eu conversei com o pessoal que trabalha com o jogador, mas que no final do ano passado, houve uma sondagem a respeito do atleta. Também a respeito de reforços e saídas, principalmente o Breno Lopes, jogador que interessa ao Vasco. A gente pôde ver que o próprio Abel, durante a coletiva, falou que não quer liberar o jogador justamente por causa desse elenco enxuto. Então vamos ver o que o Abel falou ontem após o jogo contra o Ituano. Palmeiras, ganhando ou perdendo, tem estado nessas decisões e nós queremos estar nas decisões. Se queremos estar nas decisões, temos que acompanhar os nossos rivais. Se me perguntas, o Palmeiras tem 20 milhões para ir comprar um ponta? Não tem. Não tem 20 milhões para comprar um ponta, não tem 15 milhões para comprar um médio, não tem. Temos que usar outros recursos da pesquisa, das oportunidades, às vezes esperar mais um bocadinho, mas também já disse mais que uma vez, os nossos reforços estão aqui dentro. E já toda a gente percebeu que é possível aqui no Palmeiras, é possível comprar jogadores por 8 milhões e vendê-lo por 18, como fizemos com o Arthur. Na altura, temos medo, não tem que ter medo, temos que arriscar. Há jogadores que arriscamos como aposta e há outros jogadores que nós temos que arriscar para nos trazer qualidade e competitividade ao elenco. E o Aníbal traz-nos isso. É isso, o técnico Abel Ferreira, que prepara o time do Palmeiras para o jogo contra o Santo André na segunda-feira no estádio Bruno José Daniel. Lembrando que lá no estádio de Santo André, o gramado também é sintético. Pode ser que tenham algumas reclamações em relação ao que a gente veio nos últimos jogos, né, Bruno? Um grande abraço para você e volto daqui a pouco com mais informações do Palmeiras na apresentação do Lázaro. Tá bom, combinado. O pessoal já tá entrando aí para apresentação, tá, Vlad? Vai lá para você não perder a fila também, né? O Abel até brincou, falou que agora não vai mais reclamar, joga até na madeira, no barro, onde for ele joga. Não dá ideia. Não dá ideia que pode acontecer. Mari, foi interessante, né? Porque o Abel reconheceu que os reforços eles estão ali, é o trabalho do clube, mas ao mesmo tempo ele também fala que é preciso arriscar, que é preciso investir. Ele está cobrando ou está compreendendo a posição da direção do clube? Eu acho que os dois, e ele também já está justificando ali, né? Por exemplo, o caso do Rômulo. Rômulo é um jovem jogador, aqui, jogando estadual. Então, pode se enquadrar nessa aposta que o Palmeiras está fazendo, né? Pensando até em longo prazo, mercado, enfim. Mas eu acho que ele nessa temporada, mais do que na passada, entendendo e trabalhando um pouco alinhado com a diretoria, né, nessa questão. Assim, ele já sabe que a Leila não vai fazer nenhuma loucura, ele já sabe que já é esse padrão de contratação, ele cita valores. E aí, pontualmente, acho que o Palmeiras ainda assim faz um bom mercado. Eu não sei se é uma questão de sorte, por exemplo, no caso do Aníbal, que já entra, já se adapta e já crava praticamente ali a titularidade, ajudando muito o jogo do Palmeiras nessa adaptação rápida, que a gente vê que não acontece assim, né? Não é com todo mundo. Mas a chegada do Rômulo é um jogador interessante. O Lázaro dá uma nova opção. Com o Bruno Rodrigues foi uma fatalidade. Enfim, aconteceu. Mas acho que pontualmente o Palmeiras ele consegue se mexer. É que o Abel ele é incansável, né? Então, se puder dar um cheque em branco na mão dele, nem sei se o fã de esportes é muito novo, tinha cheque em branco, dá na mão dele, ele vai que vai. Ao mesmo tempo que alguns demoram para se adaptar, e é o caso do Flaco,
Outros chegam e já jogam, como o Aníbal Moreno, Marra. Não, e que tem até que segurar para não jogar antes, né? Tem entrado aos poucos. Mas eu acho que tem tudo dentro disso aí. A gente está falando de uma estrutura organizacional, né? De uma presidência, de uma direção de futebol e de alguém que tem toda a visão do campo e os seus departamentos. Porque se você parar para pensar, algumas vezes o Palmeiras fez investimentos que não deram resultado. Mas ele falou, não tenho medo de arriscar. E quando ele fala, não tenho medo de arriscar, ele também dá oportunidade para os jogadores da base que ele conhece. Porque ele já tem um bom tempo de Palmeiras e é um trabalhador incansável. Conhece os departamentos que estão abaixo dos departamentos dele, do departamento dele também. E aí é bola de neve, né? É círculo virtuoso, né? Sim. Porque tem vitória e vai sendo alimentado por isso. Para mim, a questão esse é um modelo de trabalho que é um modelo diferente do trabalho do Flamengo, que é o outro grande opositor, que a gente vai sempre colocar nas mesmas frases, nos mesmos períodos, porque são os dois que se posicionam assim há uma década no país, e é um modelo muito vencedor, gastando menos, formando os jogadores, mas ainda assim vai precisar formar mais, né? Porque tem um calendário muito grande e é um clube muito ambicioso. Vou contar uma curiosidade, Mari, já que você falava sobre isso. Outro dia eu fui na loja que tem em frente ao Allianz Parque, ali a loja do Palmeiras. E tem as camisas, assim, dos jogadores, né? Os nomes para você pôr nas camisas. E eu perguntei pro pessoal qual mais saía. Sabe de quem? Quem? Sabe de quem? Eu ia falar do Dudu. Aníbal Moreno. Por causa da novidade. É surpreendente, né? Porque são tantos jogadores importantes nesse elenco do Palmeiras, ou o Dudu, ou o Gustavo Gomes, ou... Bom, enfim, posso falar vários aqui, o Rony. E é impressionante como o palmeirense já está curtindo esses primeiros jogos do Aníbal. Talvez o palmeirense já tenha a camisa de todos esses outros, né? Já tem. E ele interfere, por exemplo, em outras peças. Tipo, você libera um pouco mais o Zé Rafael, olha como você pode utilizar, olha como ele pode gerar jogo. Então já tem impacto no time do Palmeiras. Imagina, então, o que não estão vendendo. Meu amigo palmeirense, você gostou do resultado? Eu gostei, viu? Eu gostei. Até dei uma cochiladinha no final do jogo ali, mas faz parte. Tô cansado de tanto fazer trampos, edições e tudo mais, programação, etc. E a gente vai cansando e quando chega na hora do jogo aí, a gente acaba desabando aí em certos momentos, às vezes. Ou quando vai assistir um filmezinho aí de repente, mas faz parte. Se você cochilou na hora do jogo ou conseguiu se manter aí. O jogo não tava com sono, não. Eu que tava sonolento mesmo. O jogo de ontem até que tava bom. Ou não, vai discordar de mim. Deixa o comentário aí então. Olha o vídeo aí te chamando pra clicar nele, ó. A gente se vê lá. Avante palestra.